Crescimento e desenvolvimento. Gente, deixa eu beber uma água aqui, porque eu tô falando mais que a boca. Alguma dúvida? Não? Vamos lá. Crescimento e desenvolvimento. Olha que bonitinho, né? Olha essa mandibulinha aqui pequenininha e olha como ela vai se desenvolvendo. Vamos ver por que isso acontece. Então, primeiro conceito importante para todos. Diferença entre crescimento e desenvolvimento. Enquanto o crescimento representa um fenômeno anatômico, o desenvolvimento é um fenômeno fisiológico, comportamental. Então, a gente tem um aumento da complexidade no desenvolvimento, mas o crescimento é um aumento em tamanho ou número. Marquem, grifem esses conceitos. Então, quando a gente fala sobre crescimento, a gente tem 3 aspectos importantes associados, que é o padrão, que reflete a proporcionalidade. Então, padrão de crescimento. Todo mundo aqui já ouviu falar nesse conceito, né? As crianças têm um padrão de crescimento. Pode estar acima da curva, ou abaixo da curva, ou na curva. Período. Tempos diferentes de surto de crescimento puberal para indivíduos diferentes. Então, aqui, vamos imaginar que a gente tem 2 meninas com 11 anos. Uma ainda com características sexuais super incubadas, né, escondidas, e a outra super desenvolvida. Ambas têm 11 anos. O que diferencia uma da outra? O período em que o surto de crescimento puberal aconteceu entre elas. Então, a idade cronológica, ela nem sempre vai ser o nosso indicativo para, por exemplo, momento ideal de tratamento ortodôntico. É importante avaliar o paciente como um todo. Variabilidade, desvio de um padrão normal. Então, por exemplo, a gente sabe que vai crescer simetricamente a mandíbula, mas aí a gente está olhando aquela criança que está desenvolvendo uma assimetria. Por que isso está acontecendo? Vamos investigar histórico de trauma nessa criança. Então, é aí a variabilidade, tá bom? Então, ainda sobre o padrão de crescimento. Existe um conceito chamado... Opa! Desculpem aqui, ficou desformatado. Gradiente céfalo-caudal de crescimento. O que quer dizer gradiente céfalo-caudal de crescimento? Então, olhem para essa figura. Tem essa figura para vocês na apostila? Não. Não? Tudo bem, é só para vocês entenderem. Aqui a gente tem uma representação de um feto. Nesse momento, a cabeça ela tem 50% de proporção em relação ao resto do corpo. Quando esse indivíduo nasce, essa cabeça reduziu bastante em relação ao restante do corpo. A gente põe aí uma redução de 20%. E na vida adulta, a cabeça representa 12% do restante do corpo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o padrão de crescimento, ele se manifesta na direção cabeça-membros. Então, a direção do crescimento é de cima para baixo. Então, tanto mais vai crescer, quanto mais afastado da cabeça estiver. Deu para entender? É isso que quer dizer esse conceito. Gradiente céfalo-caudal de crescimento. Vive, né? Porque eles não têm equilíbrio, né? A cabeça ainda é muito grande. Exatamente. Meu filho, inclusive, é o rei de bater com a cabeça nos lugares. Agora já tá melhor, já tá andando. Mas isso acontece mesmo. Então, é importantíssimo gravar esse conceito. E, com base nesse conceito, Schkemann definiu um gráfico com as curvas de crescimento dos tecidos do corpo. Então, nesse gráfico, esse gráfico tem aí? Não? Fotografem. Isso aqui é importante. Ele fez um gráfico em que ele correlacionou o nascimento, a infância tardia e a vida adulta. E aí ele definiu as seguintes curvas: a curva de crescimento genital, a curva de crescimento geral, e aí a gente tem o crescimento dos ossos, músculos e vísceras, a curva de crescimento neural e a curva de crescimento linfóide. Percebem que essas 4 curvas têm um comportamento diferente, não tem? Pois é. O que isso quer dizer? Quando a gente olha para esse gráfico, a gente pensa assim: os tecidos, né, genitais, eles têm um crescimento lento ao nascimento e quando chega próximo à infância tardia e início da puberdade, esse crescimento aumenta exponencialmente. É assim que se lê esse gráfico. Quando os tecidos gerais do corpo, né, músculo, ossos e vísceras.
Então, ao nascimento, tem uma curva de crescimento acelerada. A criança está crescendo pra caramba na primeira infância. Depois dá uma estabilizada e aqui, por volta do início da adolescência, a puberdade volta a acelerar. Notem o tecido neural. O tecido neural está praticamente estabelecido por volta de 6, 7 anos de idade. E aí ele não vai mais crescer, mas ele pode aumentar em complexidade. E aí a gente está falando de desenvolvimento. Entende que tudo anda meio amarradinho assim. Vamos nessa. Um outro gráfico, acrescentando a curva de crescimento maxilar e mandibular, foi desenvolvido também e consta lá no capítulo 4 do Profit. Por que ele colocou essas curvas de crescimento maxilar e mandibular? Porque ele quis avaliar se a mandíbula e a maxila também tinham esse comportamento de gradiente céfalo-caudal de crescimento. Então, se a gente for observar o crescimento mandibular, ele se assemelha mais com qual curva? Aqui está a curva do crescimento mandibular. Com quem que parece essa curva? Com geral. E a curva maxilar se assemelha mais com o neural. Isso não é por acaso. Na verdade, a maxila está mais próxima do crânio, então ela vai crescer com um comportamento semelhante. A mandíbula, que está mais distante, vai crescer com um comportamento um pouquinho mais diferente. E a gente vai entender por quê. Então, da infância para a fase adulta, os ossos da face, eles obedecem esse gradiente céfalo-caudal de crescimento. Notem que a proporção do crânio quase não muda. Muda pouca coisa. Quem muda expressivamente são os ossos da face. E desses ossos todos, deixa eu ver, já está aqui. Olha uma questão importante. Não é essa ainda. Então, deixa eu concluir aqui. E desses ossos todos, a gente vai avaliar que entre maxila e mandíbula existe um período de crescimento diferenciado entre elas. Vamos lá. Isso, fotografa. Nada. Então, segundo o Profit, as curvas de Schemon para o crescimento dos 4 maiores sistemas do corpo são... Então, quais são os tecidos que ele avaliou naquele gráfico? Vamos lá. Linfóide. Ósseo tem? Ósseo não tem, porque osso, músculo e vísceras é tecido geral, a representação. Então, já elimina a letra A e elimina a letra B. Muscular tem? Então, muscular não tem e C também não tem. E ósseo também não tem. Então, gabarito pago, letra D. O crescimento e desenvolvimento crâniofacial segue um padrão denominado de gradiente céfalo-caudal de crescimento. Isso explica o fato de o último osso da face a parar de crescer. Tchan, 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 tchan. Qual será? A mandíbula. Porque a mandíbula, lembra do gradiente céfalo-caudal de crescimento. Então, tanto mais vai crescer, quanto mais afastado do crânio estiver. Então, entre mandíbula, maxila, osso nasal e calota craniana, a mandíbula é a que cresce por último. Tá claro para todo mundo, gente, esse conceito? Alguém já tinha se familiarizado com isso? Já, né? Então, questão de prefeitura. O gráfico de Schemon, segundo o Profit, vejam bem, prefeitura em generalistas, relata os diferentes ritmos de crescimento dos 4 maiores sistemas de tecidos do corpo, geral, linfóide, genital e neural. A mandíbula acompanha a curva de crescimento de qual desses sistemas de tecidos? Olha aí, gente. Mandíbula acompanha o geral. Quem acompanha o neural é a maxila, porque a maxila está mais próximo do crânio. Tá bom? Métodos para estudo do crescimento físico. Gente, eu olho essa fita métrica aqui, me dá um negócio, mas vamos lá. Métodos para estudo do crescimento físico. Então, abordagens de medição. Foram definidos alguns métodos para a obtenção desses dados métricos. Esses métodos são a craniometria, que é medir o crânio seco, a antropometria, que é medir a cabeça da pessoa viva, a radiografia cefalométrica, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Os estudos experimentais foram divididos em corantes vitais e implantes. E análise de influências genéticas. Gente, eu não vou
me aprofundar na análise de influências genéticas, porque no Profit, nessa última edição, o que ele fala é muito raso, muito superficial. Para a fase, para o processo do CADAR, para os especialistas aí, eles referenciavam o livro do Lima Filho, e aí ele se aprofunda bem mais, Lima Filho e Bolognese. Mas aqui é só o que está no Profit. Então ele fala assim, genes homeobox, MSX, define a estrutura corporal e os padrões de crescimento. MSX1 expressa-se na região do osso basal da mandíbula e MSX2 expressa-se na região de processo alveolar da mandíbula. Então, para que isso serve para a gente? Para a gente pensar em agenesias. Onde a gente vai pensar? MSX1 e MSX2. Isso é a única coisa que eu vejo como possibilidade de cobrança, embora no livro não tenha nada muito aprofundado. Então, obtenção de dados métricos. Aqui, esse quadrinho eu fiz resumindo as vantagens e as desvantagens. Então, as vantagens da craniometria são medições precisas em crânio seco. Gente, mas se morre quantas vezes na vida? Uma. Então é a desvantagem dessa técnica, porque não tem como você fazer um estudo longitudinal com essa pessoa. Você só vai medir a pessoa que morreu naquele momento que ela morreu. Não tem como. Ah, morreu com 10 anos, morreu com 50 anos. Não tem como a mesma pessoa ser avaliada em 2 momentos. Então essa é a desvantagem, que ela só permite estudo transversal. Antropometria. A antropometria já é pacientes vivos. A grande vantagem, estudo longitudinal, você pode acompanhar o crescimento daquela pessoa. Mas a desvantagem é que os tecidos moles, eles acabam incorporando variações na técnica. E a gente sabe que isso existe mesmo. Às vezes tem um paciente com uma maloclusão de classe 3, por exemplo, você olha para o rosto dele e você nunca diz que ele é um paciente de classe 3. Isso não acontece? Então essa é uma desvantagem da técnica. Gente, se eu estiver falando muito rápido, por favor, me brequem. Radiografia cefalométrica. Vantagens. Estudo longitudinal, você pode radiografar o paciente em diferentes momentos da vida e a medição é direta nas dimensões esqueléticas. Então livra, por conta dos pontos de referência, livra as variações anatômicas. E as desvantagens. Rigoroso controle da técnica, posição de cabeça. Se você tiver alguma angulação, pode mudar todo o resultado. E a principal desvantagem, marquem aí, a radiografia é uma representação bidimensional de uma estrutura tridimensional. Então essa é a grande desvantagem da radiografia cefalométrica. Já a tomografia computadorizada, ela tem a vantagem de ser uma reconstrução 3D de uma estrutura tridimensional. Eu acrescentei aqui que atualmente as tomografias computadorizadas de feixe cônico, eu acrescentei não, está lá no livro, em comparação com as tomografias computadorizadas convencionais, elas têm uma redução de custo e uma redução de dose de radiação, o que para o paciente tem um custo biológico muito bom. Então isso também é um ponto positivo. E desvantagem, dificuldade de sobreposição das imagens 3D. Tá bem? Ressonância magnética. Então, as vantagens são imagens tridimensionais e não a exposição à radiação. Ele não aborda a desvantagem para ressonância, mas não fala nada mais também. Tá bom? Alguma dúvida? Prosseguindo. Então, questãozinha. Em relação aos métodos de avaliação do crescimento físico, informe se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas e, em seguida, assinale a alternativa que representa a sequência correta. A radiografia cefalométrica tem como vantagem a reprodução de uma estrutura bidimensional de uma estrutura tridimensional? Isso é uma vantagem? Isso é uma desvantagem. Então, isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Antropometria tem como vantagem os estudos transversais? Longitudinais. Então, isso é falso. A craniometria tem como vantagem os estudos longitudinais? Não, né, gente? Só se morre uma vez. Não esqueçam disso. Bem, tem uns gatos aí que parecem ter 7 vidas, né? Mas tudo bem. Tomografia computadorizada permite reconstruções em 3D do crânio da face, detalhando as deformidades esqueléticas? Sim, né? Verdadeiro. Então, gabarito, letra A. Estudos experimentais. Gente, eu gosto sempre de contar essa história
bizarra, porque meus métodos mnemônicos, né, que são aqueles métodos que a gente usa para gravar os conceitos, são os mais bizarros possíveis. Mas eu gosto de contar porque vocês vão lembrar disso quando isso cair na prova. Então vamos lá. Vamos falar sobre corantes vitais. Então a história é a seguinte: John Hunter, um belo dia, ele estava avaliando os ossos de porcos, né, estudando o crescimento daqueles ossos, e aí ele descobriu que tinha umas regiões pigmentadas em vermelho. Esses porcos, eles se alimentavam de resíduos de uma indústria têxtil e que usavam como corante a lisarina. Então ele percebeu que a lisarina tinha uma forte ligação com o cálcio e essa ligação sinalizava os locais onde o crescimento ativo estava ocorrendo. Então, gravem que corantes vitais foi o John Hunter que descobriu por conta dessa historinha. A tetraciclina. A tetraciclina é uma medicação que funciona como um excelente corante vital. Ela também se liga ao cálcio no sítio de crescimento, no sítio de crescimento ativo, mas ela tem uma grande desvantagem: mancha os dentes. E como isso foi descoberto? Da pior forma possível. Por volta da década de 60, as crianças com amidalite recorrente eram tratadas com tetraciclina, porque tinha um efeito bem positivo. E aí, mais tarde, descobriu-se uma geração com os dentes pigmentados. Então, embora seja um excelente corante vital, tem essa desvantagem. Marcadores radioativos. Ele lá também é bem raso e superficial nessa definição, mas os marcadores radioativos, o mais significativo para detectar áreas de crescimento é o tecnésio 99. Mas por que você está contando essa história? Porque já caiu no exército, se eu não me engano, foi 2015. Quem foi que criou a técnica dos corantes vitais? Aí a outra questão era, quem inventou a técnica dos implantes radiográficos para avaliação do crescimento? Sem brincadeira, gente, era uma questão seguida da outra. Eu lembro que quando eu abri a prova, eu falei assim, se não me engano era a terceira e quarta questões da prova. Eu abri e falei, não vou fazer essa questão agora. E quando eu fui para outra, eu falei, não é possível, gente, não é possível. Então vamos para os implantes radiográficos. Arne Bjork, ele descobriu que se ele colocasse um pino metálico inerte no osso, com o crescimento, ele ia observar, através das radiografias, a mudança de posição desse pino. Então, gravem aí. Isso é em homenagem ao exército. Então, Arne Bjork. Se escreve Bjork, né? Mas se fala Bjork. Ele foi o inventor dos implantes. Falei que era horrível. Tá bom? Não vão esquecer disso. Por favor. Porque isso cai na prova e isso reprovou uma galera boa. Beleza? Olha aí, foi 2015. O conhecimento... Eu tô ficando velha, hein, gente? Tô percebendo isso. Eu tô achando que o concurso tá recente, já tá mais antigo. O conhecimento do crescimento facial é absolutamente necessário para a prática da clínica ortodôntica. Dentre os vários métodos de estudo do crescimento ósseo, qual foi idealizado por Bjork? É isso, gente. Ou você sabe ou você não sabe. Chora, não me liga. Então, implante. Natureza do crescimento esquelético. O crescimento celular, ele pode crescer de diferentes formas, por hiperplasia, hipertrofia e secreção de matriz extracelular. Hiperplasia significa o aumento em número. Hipertrofia significa o aumento em tamanho. E secreção de matriz extracelular é por extravasamento de material naquele meio celular. Ok? Mas, tendo esse conhecimento em mente, desculpem, o slide deu uma desconfigurada aqui, talvez tenha uma incompatibilidade entre o meu PowerPoint e o do computador daqui. Então, o crescimento dos tecidos moles e de cartilagem não calcificada se dá majoritariamente pela combinação hiperplasia e hipertrofia. Então, existe um aumento de número de células e um aumento do tamanho dessas células. A essa combinação, eles deram o nome de crescimento intersticial. Esse crescimento intersticial, ele não ocorre num ponto específico do tecido mole. Ele acontece em todos os pontos dentro do tecido mole. Gravem isso, isso já caiu em prova, esse conceito.
Então, o crescimento intersticial, ele é a combinação da hipertrofia com a hiperplasia, ocorre em todos os pontos dentro do tecido e é comum como crescimento dos tecidos moles e de cartilagem não calcificada. Já o crescimento em tecido duro, ele acontece de uma forma um pouquinho diferente. Tem a combinação hiperplasia, hipertrofia e secreção de matriz extracelular, sendo que essa combinação recebe o nome de aposição direta ou superficial do osso. Então, diferente dos tecidos moles e cartilagem não calcificada, a adição de novo osso é na superfície daquele osso adjacente. Então, ela não acontece em todas as partes. Ela é um crescimento por aposição direta ou superficial. Ok? O crescimento dos tecidos moles se dá em todas as regiões do tecido, sendo denominada de... Então, ele está falando de crescimento ósseo, de crescimento de tecido mole. Então, pode ser a posição direta? Pode? Não. Pode ser crescimento superficial de osso? Não. Então, estamos entre a A e a D. A hiperplasia não estaria errado, mas não é só isso que acontece. Então, o gabarito pago, letra A, crescimento intersticial. Ok? Gente, essa sou eu no meu batalhão. Meu batalhão é o Regimento Escola de Infantaria, 57º. E eu tenho muito orgulho de ser militar. Mesmo sendo temporário, a gente nunca deixa de ser, mesmo quando a gente vai para reserva não remunerada. Eu desenvolvo um trabalho lá com muita satisfação e lá eu tenho a grande chance de não ser só dentista. Eu tenho a oportunidade de lutar por um Brasil melhor. Eu tenho participado ativamente dessas operações na rua, então quando virem aí os blindados, pode ser que eu esteja dentro de um deles. E tenho ido para as comunidades, fico lá fazendo as revistas femininas e não é assim... Você, Monique, você viu do lado, né? Falei, gente, eu acho que mas eu tava na dúvida. Então, assim, é duro, é puxado, mas eu amo isso e eu gosto muito dessa foto, porque eu estava grávida já no final da minha gestação e é a maior demonstração de empoderamento feminino, né? Estar num lugar convencionalmente ocupado por homens e fazer a diferença. Então, com todo respeito a você, nosso amigo que está aqui, mas também valorizando as meninas, eu acredito no mundo melhor, especialmente pela nossa força, que não substitui a força masculina, ela complementa a força masculina. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Tá bom? Gente, vamos dar um intervalinho?